Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana com certeza maravilhosa para todos nós. E nós vamos falar de coisas muito boas e que vibram muito alto para começar a semana melhor ainda, que é como manter os nossos pensamentos positivos, como manter a nossa emoção vibrando mais alto, o nosso sentimento vibrando mais alto. Isso com certeza faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu vou aguardar uns minutinhos para vocês irem entrando. Ô, querida, como é que você está? E o pessoal que for entrando aí, compartilha a live aqui, enviando esse aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Pati, que bom te ver. Espero que você esteja ótima, maravilhosa. Espero te ver em breve nas aulas. E vocês que estão entrando, vamos compartilhando aqui no aviãozinho essa live com outras pessoas. Com certeza é um assunto que interessa muita gente. Então vai ser muito legal se você puder compartilhar com seus amigos. E curta aqui no coraçãozinho aqui embaixo. Curta bastante para ficar bem visível e trazer bastante... poder muita gente acessar esse conteúdo, né? Quanto mais gente acessar, melhor. A ideia é essa mesmo, que a gente possa levar muita informação, toda essa informação para uma quantidade cada vez maior de pessoas, e para isso eu preciso de vocês, tá? Então, colaborem aí, e isso é muito show. Bom, hoje nós vamos falar sobre como manter o foco e o pensamento positivo, sustentar o pensamento positivo. Lembro sempre que se vocês quiserem comentar qualquer coisa aqui, tirar qualquer dúvida, coloque aqui que eu tô de olho nos comentários pra gente ir conversando, tá? E primeiro eu queria trazer um pensamento assim para reflexão de vocês, que é o seguinte: por que nós temos pensamentos ou sentimentos negativos? Faz aí uma breve análise aí do que te incomoda ou do que te aflige, o que normalmente te preocupa, por que determinados sentimentos, determinadas emoções te incomodam? Por que faz mal a você esse determinado tipo de emoção? O que está por trás disso? Se alguém quiser me responder aí, vai ser show. Então, a pergunta foi para quem está chegando agora, por que nós temos sentimentos ou pensamentos negativos? O que está por trás disso? Alguém quer se arriscar a responder ou a dizer o que para você aquilo representa? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem e escreverem. Enquanto isso, ó, curtindo aqui no coraçãozinho e compartilhando a live com outras pessoas, ok? Muito bem. Ah, galera aqui querida chegando, Shirley, Sônia, muito bom encontrar aqui com vocês. Muito bem, então, já que ninguém respondeu, eu respondo, né? O que está por trás dos nossos sentimentos? Crenças limitantes. Sim, Simone, crenças limitantes. Mas por trás dessas crenças limitantes ainda tem uma outra coisa. Elas ainda não são a base da coisa, mas elas foram construídas em cima de um sentimento de medo, né? O medo é a base de todas as emoções, de todos os pensamentos negativos. É importante ter isso bem claro. Por que o medo? É engraçado porque tem um livro do século 3 a.C., que é um livro de filosofia hindu, e ele fala assim: o apego à vida está presente até nos sábios. Olha só essa frase. Vou repetir. O apego à vida está presente até nos sábios. O que é isso? Mostra aqui o que é o apego à vida. É o medo de morrer, obviamente. Então, tudo que acontece pra gente e que gera crenças limitantes e preocupações, angústias, sentimentos ruins, na verdade, o que está lá atrás, no início disso tudo, é o nosso medo de morrer, né? O nosso medo daquilo ser uma ameaça para a nossa sobrevivência. E muitas vezes é completamente infundado, porque vem de novo daquela nossa herança animal, né? Toda aquela história do comportamento, do estímulo de luta ou fuga, onde lá no passado nós lutávamos pela nossa sobrevivência, né? Era lutar ou morrer ou fugir, né?
Então, nós ficamos com isso e hoje, ameaças que não vão te matar vão gerar esse mesmo estímulo de sobrevivência, de lutar pela sua sobrevivência. Só que, na verdade, aquilo não vai te matar. Por exemplo, você perdeu um emprego, aquilo não é uma ameaça à sua vida, mas você gera todos os processos internos como se você tivesse a ponto de ser engolido por um tigre, né? Então, você fica alimentando aquele sentimento de medo em cima daquela circunstância, daquilo que aconteceu, e o que está lá no fundo é esse medo, o apego à vida, o medo daquilo ser uma ameaça à sua vida. Sim, talvez seja uma ameaça ao seu estilo de vida, ao estilo de vida que você mantinha até então, mas não é uma ameaça à sua vida. Isso é muito mais fácil você contornar, né? Se tem algo ameaçando o meu estilo de vida, tá bom, então como é que eu posso resolver isso? O problema é que o medo é algo que paralisa. Então, quando você sente medo, normalmente, né? Imagina lá o bichinho lá no início, né? Quando tá lá, depara com um tigre. Imagina lá nós, macaquinhos, lá nas origens, se é que foi assim, né? E você encontra com um tigre, né? Ou você se treme inteiro e paralisa e não consegue sair dali, ou você foge, né? Lutar com um tigre talvez até você tente, mas não seja uma boa opção. Então, o medo normalmente paralisa ou faz você fugir daquilo. E como é que é a fuga, né, hoje em dia? A fuga é nós começarmos a somatizarmos coisas. Por exemplo, uma depressão, você somatiza uma depressão, você está fugindo de um problema que às vezes nem é tão grande, eu já comentei aqui isso em outras vezes, mas naquele momento você tem uma desculpa real para não encarar aquele seu problema, né? Então, muitas vezes nós somatizamos uma série de doenças que não deixam de ser fugas para lidarmos de uma forma mais racional com aquele problema, com aquela circunstância, tá? Ou botando a culpa em outras pessoas, né? Ou dizendo que o sistema é ruim, que o governo é isso, ou que as pessoas são aquilo, ou que meus vizinhos, ou que a minha família, né? Tenho casos muito próximos de mim, de pessoa que botou a culpa na família, ao invés de olhar para ela mesma e lidar com seus próprios problemas. Mas a família é responsável pelos fracassos dela. É muito fácil, é muito cômodo, né? A gente colocar o problema nos outros. Não sou eu que tenho que resolver. Quem vai ter que resolver são os outros, porque o problema é deles, não é meu, né? Então, isso é fuga. É uma forma de você fugir dos seus problemas, né? É o quê? É o medo. O medo de encarar aquilo. Só que lembra que eu já falei isso aqui numa outra vez, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se enfrentar, o bicho foge. E às vezes nós estamos construindo um monstro na nossa cabeça. E quando você vai lidar com aquilo, resolve superar aquele medo e lidar com aquilo, você vai ver que não era nada demais, né? Que você tinha toda a capacidade para lidar com aquele problema, né? Bom, como então? O assunto da nossa live de hoje. Como manter o foco e o pensamento positivo. Primeiro é importante você ter consciência desse mecanismo e se perguntar: do que eu tenho medo? Né? De que forma isso ameaça a minha vida? Né? Então, se eu tô com medo, eu tô me sentindo ameaçado. Mas de que forma? O que efetivamente está ameaçando a minha vida? E quando você encarar essa pergunta, encarar essa resposta, você vai ver que, poxa, isso não é uma ameaça à minha vida, isso é um problema. Problemas são passíveis de solução, senão não seriam problemas, né? Ó, minha mãe entrando aqui, mãezinha, que bom te ver. Então, se é um problema, é porque existe uma solução. Então, cabe a você parar e pensar na solução. Se você fica focado no problema, lembre que onde você coloca a sua atenção, você amplia aquilo. Então, você está alimentando o problema, tá? E aí, o que é interessante você fazer? Se perguntar do que exatamente eu tenho medo, né?
Então, para lá, analisa, lembra que a respiração ajuda bastante. Então, ao invés de você simplesmente estar reagindo a emoções que você está sentindo, sem parar para prestar atenção naquilo, respira fundo, faça lá os exercícios respiratórios. Toda quarta eu tô dando altas dicas de exercícios respiratórios aqui para vocês, então olhe lá as lives das quartas-feiras, que estão todas de dicas respiratórias, as últimas. Então faça algumas respirações profundas e se pergunte isso: do que eu tenho medo? O que pior pode acontecer baseado nesse problema, né? O que de pior ele pode trazer para mim, né? Então vamos supor, você perdeu o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer? Eu ficar sem dinheiro. Tá, ficar sem dinheiro significa o quê? Significa eu não poder morar nesse lugar? Significa eu não poder comprar essas coisas? Então, que tal começar enxugando custos? Que tal você começar se mudando daquele lugar? Ou não gastando tanto? Ou então dividindo o apartamento com alguém? Percebe? Então você tem que começar a pensar em saídas. Porque se você fica... Poxa, tô sem emprego e agora o que vai ser da minha vida? Como que vai ser? Não vai dar certo? Vai ser um fracasso, eu não vou conseguir as coisas que eu quero. Você fica alimentando o problema. Isso vai gerar o quê? Doenças. Doenças lá no final, porque o estresse é a base de todas as doenças, que vão talvez te limitar de arrumar um emprego, né? Porque agora, como eu não tenho a capacidade de arrumar um emprego, então eu fico doente para justificar por que eu não posso trabalhar. É mais fácil, né, do que arregaçar as mangas e a luta e correr atrás de outro emprego, por exemplo, né? Então, tem pessoas e pessoas. Tem uma frase do De Rose que é ótimo, que fala assim, ó, guarde essa pra você: há os que se sentam e choram, e há os que se levantam e fazem. Então, qual dos dois é você? Né? Você é aquele que se senta e chora, ou você é aquele que se levanta e faz? Então, pensa nisso, né? Você tem sempre essas duas opções. Sempre nós temos duas opções. O mundo é dual. Então, sempre você tem a opção de agir positivamente ou de agir negativamente. Então, uma vez que você perguntou do que você tem medo e você conseguiu identificar o problema, lembre de não ficar com a primeira resposta, né? Ah, eu tenho medo de perder o meu emprego. Vamos supor que você não perdeu, né? Ah, mas eu tenho medo de perder. Tá, e o que isso vai gerar? Vai lá no X da questão, entendeu? Vai sempre atrás, tá bom? E se eu perder, o que acontece? Então, é interessante você ir trazendo à tona todas as piores possibilidades, só para que você veja que não são tão piores assim, sabe? E já começar a pensar em soluções para elas, não que você tá pensando que isso vai acontecer, mas para você se mostrar que aquilo não é tão ruim assim, que existem coisas muito piores na vida, nós sabemos disso, né? E aí é outra coisa, né? Então tá, identifiquei o medo, tenho medo disso. Tá bom, mas não é isso que eu quero, tá? O que eu quero então? Isso foi só para você identificar o problema e não ficar peteca ali na mão daquele sentimento. Eu sei exatamente o que está acontecendo, você sabe? Ótimo. Então agora, lembra da aula de arrumação? Então pega essa informação e guarda em algum lugar que você acesse fácil. Não deixa ela perdida lá dentro de você. Tá bom, guardei aqui essa informação. Esse é o meu problema, tá bom. Então agora, o que você tem que focar? Se o medo é o medo da morte, é o apego à vida, então nós temos que focar no oposto, né? Ao invés de eu focar em morte, né? Em medo de me perder, né? De botar em risco a minha sobrevivência, eu vou focar em vida. E o que é focar em vida? É focar no momento presente, em todas as coisas boas que já aconteceram até aqui. É você focar na vida que está fluindo naquele instante, porque o oposto de focar em medo, do apego à vida, né? É focar na vida. Então, qual é a vida que está fluindo naquele instante? Perceba que exatamente nesse momento você está respirando, sem precisar se preocupar com isso. Todo o seu corpo está funcionando perfeitamente bem, sem você estar se preocupando com isso. A vida está fluindo e está acontecendo e está mantendo as coisas estáveis como elas estão aí dentro de você, sem você se preocupar com isso. Isso significa que fora de você, ela também mantém estável, também mantém a ordem.
Só que você tem que entender essa ordem, você tem que entender essa estabilidade, aprender a fluir nessa estabilidade. Porque eu já falei isso aqui também, às vezes alguma coisa que não é tão agradável acontece, mas é um degrau para te levar para algo melhor. Então, nem sempre o que é ruim, claro que guardadas as devidas proporções, é ruim mesmo, né? Aquilo é só um degrau para você ir mais além. Então, vamos focar na vida que está fluindo agora. E você pode parar, respirar profundo, o mesmo processo que você fez lá com medo, respirar profundo e se concentrar, por exemplo, no ar que está penetrando pelas suas narinas. Procurar perceber o sangue circulando no seu corpo. E aí, perceba as batidas do seu coração, a vida que está pulsando ali no seu peito. E aí você pode se sintonizar com toda a vida que está fluindo além de você, né? O céu, a terra, os pássaros, os animais, o planeta, apesar de toda a bagunça que a gente faz nele, tudo se mantendo, tudo fluindo, tudo estável. E aí, se você se sintoniza, e isso vai ser através da sua respiração e da sua atenção, com essa estabilidade, com essa força de vida que gera vida, né? Vida gera vida. E que flui, você vai puxando a sua vibração para cima, alimentando mais essa vida dentro de você, do que puxando a sua vibração para baixo, se sintonizando com medo, com sentimentos pesados, com sentimentos ruins. Então, procure fazer esse exercício, né? Identifique o medo, entenda de onde ele vem, por que ele está vindo. Já falei isso outras vezes, questione isso, né? Por que aquilo está acontecendo e procure você dar as suas respostas, porque se você se concentrar nisso, ela virá. E então se sintonize com a vida e não com o medo. Então se sintonize com todas as coisas boas, se sintonize com a gratidão, se sintonize com o amor, se sintonize com a leveza, porque a vida flui independente de você. Então, você querendo ou não, a vida está fluindo, a vida está acontecendo. Se concentre na vida que está acontecendo e se sintonize com as coisas que você quer, com as coisas boas que você quer. Porque se a vida flui e nesse momento que você está sentindo a vida fluir, você se sintoniza com as coisas que você quer, você atrai as coisas que você quer, porque a vida vai fluir naquela direção, ok? Então, essa é a dica para você manter o seu pensamento positivo. E como nós estamos muito mais viciados a cair para o outro lado, a fluir para o medo, né? Já voltou. Na verdade, não é nem fluir através do medo, né? É se permitir paralisar através do medo. Então, ao invés de se paralisar pelo medo, flua com a vida. É muito mais inteligente e vai te trazer muito mais resultados. E claro, isso vai depender de um esforço seu de estar sempre alerta. Dica: pega teu celular e coloca um lembrete. Sintonize-se, né? Coloca qualquer coisa que te faça lembrar de fazer esse exercício umas 3 vezes por dia, de parar tudo. Do que eu tenho medo? Não, isso não vai acontecer, porque eu não quero alimentar isso. O que vai acontecer é eu me sintonizar com as coisas boas que acontecem na minha vida e com tudo mais que eu ainda quero que aconteça de bom. E aí você começa a se concentrar primeiro na vida que já está fluindo, que já está se mantendo, que já está se sustentando e começa a visualizar as coisas que você quer. Faça isso toda hora que você lembrar, até que isso seja um hábito, que a sua consciência fluir pela positividade seja a regra e não a exceção. Então essa foi a dica para vocês começarem essa semana com o pé direito, plena de boas vibrações, vibrando lá em cima e atraindo tudo que nós queremos de bom para a nossa vida, tá bom? E assim a gente acaba inspirando as pessoas à volta, em torno, a fazer o mesmo. Então olha que coisa boa, né? Efeito cascata. Isso é maravilhoso. Gente, chega, né? Que já são 20 minutos, a nossa live de 15 minutos eu fico aqui, então finalizamos por hoje. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ó, minha sogra entrando aqui, Silminha, tá gravada aqui, vai ficar gravada, é só acessar depois, tá bom? Quem quiser ver o conteúdo inteiro. Lembrem de compartilhar, de indicar para os seus amigos, sabe? É tão legal se a gente puder espalhar essas
informações e eu vou ficar muito feliz se puder contar com vocês para isso, tá? Compartilhem, todos os vídeos ficam gravados aqui no IGTV, comentem, curtam, marquem seus amigos para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo todo, tá? Que bom que você gostou, Rian. Bom te ver por aqui, não te conhecia. Um beijo grande e amanhã tem mais. Amanhã é dia de... nem sei, eu esqueço a minha programação. Acho que amanhã é dia de dica pra você. Então, se você tiver... isso. Se você tiver alguma questão que você gostaria de uma opinião minha para te ajudar a resolver, amanhã é dica de dar conselhos, insights para que vocês possam ver determinada questão sobre um outro ponto de vista. Então, se tiver algum ponto que você queira que eu trabalhe amanhã aqui, manda um direct, tá? Que eu direciono a live para você. Ah, mãezinha, que bom. Então, amanhã, 15 minutos para você, 12h07. Beijo, gente, uma ótima semana.